A paz do Senhor, meus irmãos, começando mais uma lição, a lição número 12 da revista Conectar, revista dos jovens, da editora Betel. Nosso tema é esmola, oração e jejum como práticas espirituais. Eu coloquei a tríade da devoção sincera, amém? Dessa forma, isso aqui é um resumo. Caso tenha algo que o professor, a professora queira utilizar, fique à vontade, que espero que isso seja útil à aula dos irmãos. Pois bem, nós vamos nos atentar, primeiramente, nós vamos nos atentar para uma questão de doutrinas que envolve uma questão interna e externa. Dentro dessas doutrinas, seja a esmola, seja a oração ou o jejum, nós vamos ter uma questão da exterioridade. Se essas questões foram realizadas, né, e o Senhor Jesus enfatiza isso, especialmente em Mateus 6, que se isso foi enfatizado exteriormente para mostrar, né, para os homens, ela não tem, essas doutrinas não têm validade alguma, são meras práticas ritualísticas ou cerimoniais. Então, eu coloquei o iceberg nessa questão de que em cima, aparecendo aos homens, aparece o que? A vaidade humana, a hipocrisia e o que os homens veem, né? Na questão que a pessoa busca um marketing pessoal, né? Então, o indivíduo faz isso, os fariseus faziam muito isso, né? Mas, se nós fazemos isso na questão do sigilo, do oculto, né? Essas práticas, elas vão demonstrar sinceridade, motivação, vai mostrar um coração que Deus se agrada, né? Então, dentro dessa questão daquilo que os homens não veem, vem a outra questão, o que Deus vê no secreto. Então, o que nós fazemos no secreto, tanto na esmola, quanto na oração, quanto no jejum, isso sim agrada a Deus. Então, todas essas três doutrinas, elas carregam uma advertência. E qual é a advertência? Devem ser praticadas sem o intuito de publicidade. A verdadeira recompensa acontece onde apenas Deus pode ver. Amém? Dessa forma, nós vamos seguindo, e aí vem uma outra questão, né? Dentro do campo da esmola, nós vamos nos ater o seguinte: a esmola, ela é para fora, ela tem uma responsabilidade social, né, fraternal, é aquilo que nós fazemos àqueles que estão à nossa volta, né, que estão precisando de algo. Então, o cuidado de Deus compartilhado com os necessitados. Então, Deus usando nossa vida e a gente se dispondo a fazer, Deus abençoa aqueles que estão em dificuldade, em necessidade. Quanto à oração, a oração é para cima. E aí vem a questão da comunhão divina. E essa comunhão divina envolve um relacionamento, uma via de comunicação particular com o Pai. Então, a oração envolve essa comunicação que vai gerar proximidade, e gerando proximidade vai gerar relacionamento. E com isso, nós temos um particular com Deus. E a outra questão que é para dentro, o jejum, a santidade e autodomínio. Então, o jejum ele busca isso, né? A humilhação da natureza humana, né, em favor do espírito. Então, quando nós abnegamos algo, né, com relação ao alimento, com relação às coisas prazerosas da carne, nós fortalecemos o espírito e ela é para dentro, mas ela também surte um efeito para cima, que é a questão espiritual. Amém? Dessa forma, nós vamos ter, primeiramente, né, o tópico 1 vai falar sobre a esmola. E aí, a esmola, nós vamos ver, eu quero trabalhar primeiro essa questão da herança histórica com relação ao termo, ou à palavra esmola. Essa é uma herança, essa palavra não é muito utilizada no nosso meio protestante e até mesmo aí no mundo secular, porque ela tem um cunho depreciativo, ela tem um cunho de humilhação, né? As pessoas falam assim, tá me dando uma esmola, tá pensando que eu aceito esmola, sempre tem essas questões, porque a esmola ela é vista dessa forma. E qual é a herança disso? A herança vem, né, da questão do catolicismo medieval, romano medieval, né, que eles frequentemente
né, eles utilizavam esse termo, né, que a esmola é algo para os pobres, né? E aí vem ela é frequentemente evitada no nosso âmbito protestante e no secular. Nós não utilizamos muito disso, né? E aí vem uma outra questão. Qual é o significado da palavra esmola? O significado do grego, né, lá no original, significa piedade, significa misericórdia, compaixão. Então, essas palavras, o significado dessas palavras, eles se tornam até mais suscetíveis às pessoas aceitarem, né, que elas estão aceitando ali algo de piedade, algo de misericórdia, algo que alguém teve compaixão, né? Mas quando fala esmola, geralmente não soa muito bem, até mesmo para aquele que está recebendo. Tá? Então, pode ser um politicamente correto? Talvez seja, mas é uma prática social. Né? As pessoas tendem a olhar para essa palavra como uma questão depreciativa. Provérbio 19, 17 vai dizer o seguinte: aquele que dá aos pobres empresta a Deus, cuja recompensa é eterna e sem igual. Então, há uma promessa aqui, que aqueles que ajudam, aqueles que contribuem, aqueles que auxiliam os necessitados, eles estão fazendo não aquele indivíduo que recebe, mas está fazendo ao próprio Deus, e Deus o recompensará. Amém? Seguindo adiante, nós vamos ainda, né, dentro dessa questão, eu quero trabalhar dentro da esmola, mas sobre o seguinte: a esmola é o exercício prático que arranca a raiz da avareza e da alma. Então, a revista traz que a avareza é uma erva daninha, né? Uma erva que ela vai se ramificando e vai prendendo. E aí vem a questão que a avareza, ela traz um apego excessivo e descontrolado. Então, a pessoa se apega muito ao que tem, né? Ela tem um medo paralisante de perder as posses, né? E por isso ela retém, por isso ela fica com a mão mirrada, né? E há uma relutância extrema em gastar, né? Então, nessa relutância que nós não estamos falando de ser uma pessoa econômica, de ser uma pessoa organizada financeiramente, mas sim de uma pessoa que ela tem uma relutância em gastar, mesmo que ela, eu já vi casos de pessoas que, mesmo passando por necessidade, tendo dinheiro, mas ou vontade de ter algo, mas não faz, porque não quer se desvincular do dinheiro, né? E fica ali preso. Então não dá, não compartilha, não tem nenhum tipo de apreço pelas pessoas em fazer, né, essa prática de ajudar. Mas aí vem uma questão, né, que a esmola, ela vem sobre uma questão de um exercício ao desapego. Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós auxiliamos alguém necessitado, vem uma questão que nós estamos exercitando o desapego. E quando estamos exercitando o desapego, a avareza, ela vai perdendo força em nossa vida. Então, dentro desse desapego, a pessoa ela passa o que? A compartilhar a providência divina, ou seja, tudo que ela recebe, ela recebeu de Deus e ela tem um sentimento de gratidão, né, e de apreço pelas pessoas que estão à volta e estão precisando e são ajudadas, né, por essa pessoa que compartilha o que Deus deu. Também liberta a alma do que é passageiro. Então, a pessoa não fica presa às questões terrenas, humanas, aquilo que a traça corrói, aquilo que o ferrugem, né, consome. E aí nós vamos ter uma questão, que é ajudar sem buscar aspecto salvífico e publicidade. Exatamente isso. Mateus 6 vai trabalhar na questão de fazer algo sem que o outro veja. Né? O que uma mão faz, a outra não vê. Ou seja, o que você faz, que as pessoas não vejam, que você faça isso em oculto, mas ajude as pessoas. E aí vem uma questão: dar esmola não envolve salvação, tá? A esmola não salva, ela não tem esse poder salvífico na vida da pessoa. Quem salva é Cristo Jesus. Porém, o salvo, ele dá esmola, o salvo, ele colabora, ele contribui, ele ajuda os necessitados. Amém? Espero que isso tenha ficado claro.
Com isso, nós vamos ter o painel da compaixão de Jó. A lição ela cita Jó 31, e Jó, diante do seu sofrimento, ele tenta invocar uma justiça diante de Deus, uma justiça própria, dentro daquilo que ele fazia quando ele tinha recursos. Né? Ele falava, olha, e ele faz algumas indagações, porventura eu deixei de alimentar, porventura eu deixei de olhar para o órfão, para as viúvas. Então, Jó tem esse pensamento, ele alimentava, ou seja, ele repartia o alimento com o pobre, e assim ele não era mesquinho. Ele também dava uma proteção para quem? Para o órfão, né? Cuidar do órfão como um pai e sustentar a esperança de uma viúva, né? Ou da viúva. Então ele tinha esse critério de ajudar o órfão e a viúva. Também a questão do aquecer, Jó vai colocar isso, olha, prover roupas de lã para aquecer quem passa frio. Então, Jó vem com essa, né, com essa fala, mediante aquilo que ele fez quando podia, mas agora ele estava sofrendo, ele estava indagando Deus. Será, Deus, que eu estou sofrendo porque, porventura, eu deixei de alimentar o faminto, porventura, eu deixei de assistir o órfão, a viúva, porventura, eu deixei eles passarem frio. Então, ele faz essas indagações. Então, isso já envolve uma questão de que os servos de Deus têm essa prática, né, de sempre ajudar, de contribuir, colaborar com os necessitados. A esmola que agrada a Deus exige olhos atentos às necessidades reais e cotidiana do próximo. Então, nós temos que ter esse olhar. Jó tinha esse olhar, ele tinha um olhar para quem estava com fome, ele sabia, ele tinha um olhar para quem estava precisando de guarida, de um lugar, de um refúgio, ele tinha um olhar para quem estava passando frio. Então, dentro da necessidade, ele ajudava naquilo que a pessoa precisava. Seguindo adiante, nós vamos ter uma questão de que a oração, né? A oração é a linha vital da disciplina. Então, a gente saiu da esmola e agora a gente entra na questão da oração. Né? E essa oração ela é a linha vital, né, da disciplina. Como assim? Por quê? Porque ela vai gerar, dentro dessa linha, eu quero que os irmãos observem essa imagem, ele vai gerar o quê? Uma proteção. Orar para não cair em tentação. Né? Mateus 26, 41. Também a oração ela vai exigir uma persistência. Né? Orar sem nunca desfalecer. Lucas 18, 1. A oração é um ato contínuo. E depois, um alinhamento. A oração ela vai cultivar a humildade, a gratidão, alinhado ao coração, o coração aos propósitos divinos. Então, quem ora está sempre dentro dessa linha, né, vital, proteção, persistência e alinhamento. Com isso, Lucas 18:7 vai dizer: Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então, é algo contínuo, né? Buscar o Senhor em oração, né? Orar sem cessar. Dessa forma, ainda falando de oração, nós vamos ter o seguinte. Observe esse slide. Esse slide vai colocar o seguinte, que a oração ela não deve ser levada para um marketing pessoal, né? Como os fariseus faziam, oravam de pé nas esquinas, né? Sempre demonstrando que estava orando. Né? Orar de pé em público para ser visto e admirado, tornar o tempo com Deus uma peça de publicidade. Não é isso. O propósito da oração é totalmente o contrário. Mateus 6, que é o que? O nosso outro lado aqui, oração em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no céu. Né? Tem que ser discreto e oculto. Um encontro reservado onde a verdadeira intimidade com Deus é forjada e a fé é fortalecida, né? Tiago 5,16 vai falar que nós devemos orar uns pelos outros, que essa oração ela é fundamental, ela é tanto para nós como também para os nossos. Então nós oramos pela nossa vida, pelos nossos familiares, pela irmandade, pelos servos do Senhor em toda a terra. Então, ela não deve ser vista como um marketing pessoal. Olha como eu oro, as pessoas fazendo propaganda, né? Que como oro, vai para o Instagram, vai não sei para onde, tira foto no morro, né? E olha, eu estou aqui orando, estou pagando o preço por você. Isso é marketing pessoal.
Não é isso que o Senhor coloca, né? Ele coloca que a oração deve ser algo sincero, algo feito em secreto. Amém? Dessa maneira, nós vamos nos deparar com essa questão aqui, ó. Isso aqui é importante. Primeiro, a oração é uma busca. Ó, a setinha para cima, é uma busca. E essa busca, nós vamos ver o seguinte, ó, Jeremias 29:13 diz o seguinte: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, a oração, ela vem nesse viés de buscar o Senhor de todo o coração. Então, é algo que eu vou buscar, vou procurar. Em quem? Em Deus. E mediante o quê? A oração. Mas ela também é uma garantia, ó, a setinha para baixo, garantia de quem? Do nosso Deus. E aí vem João 14, verso 13 e o verso 14, que diz o seguinte, ó, se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, nós, nas nossas petições, devemos pedir no nome de Jesus, ao nosso Deus, aquilo que nós precisamos, necessitamos. E, com isso, o Pai será glorificado em quem? No Filho, né? Ele vai atender. Então, há uma garantia, a palavra de Deus traz essa garantia. Eu busco, mas eu tenho uma garantia que eu serei ouvido. E aí, vem a resposta. A oração sincera não é um monólogo, ou seja, não é só eu falando. Não, a oração ela envolve um momento de experiência, porque Deus fala com a gente também durante a oração. Ele, mediante o Santo Espírito, nós ganhamos direção, o Espírito Santo nos orienta. É a certeza de que o Senhor atende os nossos pedidos alinhados à sua vontade. Então, significa que quando oramos, nós temos que ter a certeza que nós estamos conversando com o nosso Deus, que há ali uma mutualidade na comunicação. Nós não só lançamos palavras ao vento, nós temos certeza que esse Deus ele está nos ouvindo e ele nos atende. Dessa forma, nós avançamos agora para uma questão. E qual é? O jejum. E aqui, ó, nós vamos ter um filtro. Eu quero que os irmãos atentem um funil, na realidade, em relação a essa imagem. Primeiro, né, dentro do jejum, nós vamos ter a entrada. Qual é a entrada? A abstenção física. Vamos nos abster do alimento, dos líquidos, né, da água, de diversão, abrimos mão da diversão, abrimos mão talvez de um filme, de uma série, de uma rede social. Nós vamos nos abster. O que é isso? Nós vamos consagrar a nossa vida, abrir mão de alimentos ou de algo muito significativo, aquilo que nosso corpo pede, aquilo que é muito caro para o nosso corpo, nós nos abstemos. E qual é a questão? Humilhar a natureza humana. Com isso, há um filtro, e esse filtro é de purificação e autodomínio. Redirecionar o foco material para prioridades espirituais, tempo de reflexão intensificada. Então, nós saímos dessa questão de um foco muito físico, humano, carnal, e levamos isso a um campo espiritual. E o resultado? Discernimento espiritual. Um espírito forte, dependente do poder de Deus, e também vem as respostas, o perdão de Deus. Amém? Com isso, nós avançamos e nós vamos para o padrão de Jesus para o jejum. E qual é o padrão de Jesus para o jejum? O padrão é Mateus 6, 16 ao 18. Primeiro, não aparentar abatimento. Quem está jejuando não tem que ficar, como eu estou tristezinho. Não, ó, hoje eu estou de jejum e fica fazendo marketing, sabe? Fazendo uma cara de tristeza, né? Rejeite o desejo de despertar admiração pública. Se fez isso, está fora do padrão de Deus. A Bíblia diz para ungir a cabeça com óleo. O que é isso? Tinha uma prática de passar o óleo na cabeça, no cabelo, o cabelo ficar brilhoso, né? Para não dar aquela aparência de que está limpo, que está, né, alegre. E com isso, ó, mantenha a dignidade e a normalidade. Acha normal. Não tem que ficar, sabe? Muito, hoje eu estou de jejum, sabe, fazendo marketing. Lavar o rosto, né?
lava o rosto, oculte seu sacrifício dos homens para que Deus recompense o segredo. Lavar o rosto, tomar banho, né? Ficar aciado, ficar desperto, cabelo penteado, né? Sem demonstrar, sabe, aquela aparência de fragilizado, de martirizado, algo do tipo, né? De derrotado. Não, o jejum só Deus tem que saber. Ele é oculto, né? Oculto aos homens, mas é patente a Deus. Dessa forma, nós vamos avançando e aí vem uma prática para hoje, né? Qual é a prática para hoje? Muitos abandonaram, né? E esquecendo que o jejum continua sendo uma disciplina vital que nos torna visíveis à voz de Deus. Como que é isso? Quando nós olhamos a Esté, a história de Esté, ela tem uma demanda e ela vai o quê? Mobilizar o seu povo para um jejum, para que Deus favoreça ela naquilo que ela deseja, que era falar com o rei. Então, dentro dessa forma, muitos estão esquecendo disso, muitos não querem mais fazer jejum, não crê mais que Deus responde quando nós nos humilhamos, nós nos abstemos das coisas terrenas, humanas. Então, isso é uma prática que está sendo deixada de lado ultimamente. Então, quando nós jejuamos, há um alerta. Qual é o alerta? Eu quero que vocês atentem a essa imagem. O alerta é que revela ataques e perigos espirituais ocultos no cotidiano. Tem crente que não quer jejuar porque ele sabe que quando jejuar, ele vai começar a ver o mundo espiritual. E geralmente vai ver o mundo espiritual diante daquilo que é o ruim, né, que é maligno. Vai ver os ataques. E vem mesmo. Vem muito ataque. Mas nós começamos a ver realmente, ou seja, nós somos alerta. E com isso nós sabemos o que fazer. Então, isso é importante, mas também ele vai revelar, o jejum vai revelar a glória, né? Abre nossa percepção para as glórias celestes, advindas de Deus. Nós vamos ter revelações celestiais, nós vamos ter, né, coisas maravilhosas para o nosso espírito, para a nossa alma, certo? Dessa forma, nós estamos chegando na questão da matriz da devoção sincera. E dentro dessa matriz, nós vamos ter a prática, a dimensão, o inimigo a combater e o fruto gerado. Primeiramente, nós vamos ver esses quatro itens na questão da esmola. Então, a esmola é uma prática, certo? Nós temos que fazer. E qual é a dimensão dela? Ela tem uma dimensão para fora. Lembra lá do nosso início da aula? Ela tem uma dimensão para fora. E quem é quem que está fora? O nosso próximo. E aí, qual é o inimigo a combater com a prática da esmola? A avareza e o egoísmo dentro de nós mesmos, ok? E o fruto gerado quando nós praticamos a esmola? Generosidade e responsabilidade social. E agora a oração. Qual é a prática? Oração. Qual é a dimensão? Para cima. Quem? Deus. Falamos com nosso Deus, nos comunicamos com nosso Deus. E o inimigo a combater? A autossuficiência e a desconexão. Quando nós oramos, nós nos colocamos numa posição de dependência de Deus. Significa que nós não somos autossuficientes em nós mesmos, não confiamos em nós mesmos, mas cremos num Deus que cuida de nós. E aí, qual é o fruto gerado? O fruto gerado da oração é intimidade e comunhão profunda com Deus. Quem ora mais, tem mais de Deus. Quem prega, ora. Quem ministra louvores tem que orar. A igreja tem que orar. É uma prática contínua. Isso não pode ser negociado. A oração faz parte da nossa vida. Sem ela não tem poder, sem ela não tem resposta, sem ela não tem direção. Sem a oração, o crente está perdido. E o jejum? A prática é o jejum. E a dimensão? Para dentro, o eu. E o que ela vai combater? Né? A prática do jejum, ela combate o apetite carnal e a falta de foco. Quando nós jejuamos, ficamos mais focados na questão espiritual. Nós estamos matando, né, o apetite do nosso velho homem. Com isso, estamos fortalecendo o quê? O espírito. E aí, qual é o fruto gerado? Autodomínio e discernimento espiritual. Então, essa matriz, ela organiza exatamente dentro disso.
né? Ficou bem legal, porque fica organizado, né, o entendimento para os nossos alunos. Dessa maneira, avançamos. E ainda, ó, nós vamos ver uma outra questão. Qual é a questão? A humildade. Então, dentro da tríade, nós vamos ter a esmola, a oração e o jejum. A esmola é generosidade. A oração é comunhão. O jejum, autodomínio. Com isso, eu tenho um coração transformado. Se eu estou dentro dessa tríade, então eu tenho um coração transformado. Isso gera compaixão e também traz o quê? Propósito. E aí vem, ó, juntas, né, essa tríade, essas três práticas, enche a vida do cristão com o caráter de Cristo. Então, o crente está alinhado com aquilo que o Senhor planejou, anseia que nós tenhamos, né? Então, isso é bem bacana. Dessa forma, nós vamos ter uma outra questão, já finalizando aqui. E vai finalizar da seguinte maneira: a verdadeira vida espiritual não é uma performance para os homens, mas uma oferta secreta a Deus. A esmola, a oração e o jejum, quando envoltas em sinceridade, transformam o coração e fortalecem a nossa conexão eterna. Pratique com sinceridade. O Pai que vê em secreto recompensará. Então, o cerne disso tudo, essas três práticas devem ser realizadas no oculto, no secreto, porque elas têm um cunho de que serão valorizadas pelo nosso Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido, espero que o que eu posicionei aqui seja útil e que o Espírito Santo guie sua aula, que o Espírito Santo direcione e que ele tenha a sua santa presença na sua turma. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.